Amém. Queridos, nós vamos hoje, nessa noite, é minha penúltima palavra a respeito do tema que eu estou abordando aqui na igreja. E princípio da generosidade bíblica, nossas contribuições financeiras, parte 1. E a próxima vez que eu for pregar, eu vou pregar a última vez a respeito desse tema. E hoje eu queria falar sobre o princípio da generosidade bíblica, tendo em vista as nossas contribuições. E eu queria ler muito a Bíblia com você hoje, então queria que você tivesse essa alegria de ler junto conosco a palavra de Deus. Eu quero ler aqui um texto muito grande. Eu até pensei em não ler, mas ele é muito grande mesmo, mas ele é necessário, ele é importante para a nossa compreensão hoje aqui. Está escrito no livro de 1 Crônicas, capítulo 29, a partir do versículo 1. Eu vou ler, aqui para os irmãos. Crônicas 29 diz assim: Disse mais o rei Davi a toda a congregação: Salomão, meu filho, o único a quem Deus escolheu e ainda moço e inexperiente a esta obra, e esta obra é grande, porque o palácio não é para homens, mas para o Senhor Deus. Eu, pois, com todas as minhas forças, já preparei para a casa de meu Deus ouro para as obras de ouro, prata para as de prata, bronze para as de bronze, ferro para as de ferro, e madeira para as de madeira, pedras de ônix, pedras de engaste, pedras de várias cores, de mosaicos, e toda sorte de pedras preciosas, e mármore, e tudo em abundância. E ainda, porque amo a casa do meu Deus, o ouro e a prata particulares que tenho, dou para a casa de meu Deus, afora tudo quanto preparei para o santuário, 3.000 talentos de ouro, do ouro de Ofir, e 7.000 talentos de prata purificada, para cobrir as paredes das casas, ouro para os objetos de ouro e prata para os de prata, e para toda a obra da mão dos artífices. Quem, pois, está disposto hoje a trazer ofertas liberalmente ao Senhor? Então os chefes das famílias, os príncipes das tribos de Israel, os capitães de 3.000 e os de 100, e até os intendentes sobre as empresas do rei, voluntariamente contribuíram e deram para a casa de Deus 5.000 talentos de ouro, 10.000 dáricos, 10.000 talentos de prata, 18.000 talentos de bronze, 100.000 talentos de ferro. Os que possuíam pedras preciosas as trouxeram para o tesouro da casa do Senhor, a cargo do Jeiel, o gersonita. O povo se alegrou com tudo o que se fez voluntariamente, porque de coração íntegro deram eles deliberadamente ao Senhor. Também o rei Davi se alegrou com grande júbilo. Pelo que Davi louvou ao Senhor perante a congregação toda e disse: Bendito és tu, Senhor Deus de Israel, nosso Pai, de eternidade em eternidade. Teu, Senhor, é o poder, a grandeza, a honra, a vitória e a majestade, porque teu é tudo quanto há nos céus e na terra. Teu, Senhor, é o reino, e tu te exaltaste por chefe sobre todos os riquezas e glória vêm de ti. Tu dominas sobre tudo, na tua mão há força e poder, contigo está o engrandecer e a tudo dá força. Agora, pois, ó nosso Deus, graças te damos e louvamos o teu glorioso nome, porque quem sou eu e quem é o meu povo para que pudéssemos dar voluntariamente estas coisas? Porque tudo vem de ti e das tuas mãos to damos. Um grande texto. Davi está reunindo condições financeiras para construir o templo do Senhor, lá no Velho Testamento. E nós vemos aqui muitos princípios. Eu queria hoje falar, aproveitando essa oportunidade aqui, dessa grande manifestação de riquezas profundas, intensas. Olha que coisas maravilhosas que aconteceram aqui. Quantos milhares de... Quanto de riqueza há nessa oferta que eles deram a Deus. E eu queria, então, compartilhar com você sobre princípios de generosidade
A Bíblia é um livro que não se envergonha de falar para nós a respeito disso. Nós vivemos dias em que falar de dinheiro é um assunto muito sensível e delicado, não é verdade? Falar de dinheiro na igreja hoje, de riqueza, de prosperidade, de bens, de oferta, de dízimo, e tudo isso que gira em torno de dinheiro, de ofertas, é um assunto muito sensível, eu reconheço isso. É sensível por conta da deturpação que existe no meio religioso, de gente que utiliza da fé para se dar bem, de pastores de igrejas, de denominações, que se utiliza de textos fora de contextos para que, de alguma maneira, haja um despertar do povo, para que o povo possa dar dinheiro para a igreja. É verdade que existe também este aprendizado do povo, de tanto ouvir na igreja como é que Deus abençoa a gente, e nós vamos aprendendo nessa deturpação da fé, de que Deus nos abençoa através da quantidade de dinheiro que eu dou à igreja. De certa forma, essa máquina, esse monstro vai nascendo e crescendo no meio evangélico, no meio cristão, de maneira que não só está maculado pelo mau ensino aqueles que pregam, tanto quanto há uma expectativa daquelas pessoas que também estão ouvindo. Nós que temos necessidade de bênçãos, de socorro espiritual, a gente pergunta assim, quanto é? Me lembro de uma certa vez que eu estava num shopping, tomando um lanche com uma pessoa, e nós marcamos um momento de compartilhar ali um aconselhamento. Ele estava trabalhando, o único horário que ele tinha era aquele horário, e ele me perguntou se eu podia ir naquele horário para a gente conversar. Ele me disse, pastor, eu tenho um colega que não vendia nada, então ele fez um despacho. Ele foi na floresta, fez um despacho, fez uma oferenda lá às suas divindades, e é impressionante como ele começou a vender. Agora, eu não quero me envolver com isso, porque eu sei o que é isto. Mas eu quero saber como é que o nosso Deus age para que eu possa vender também. Você percebe que o Deus dele mudou, mas o culto dele não mudou, ainda é pagão. Ele vai para Deus, ele aprendeu, esse meu amigo, ele aprendeu a ir a Deus, ele quer saber como é que Deus funciona. Da mesma maneira como o seu colega, fazendo despachos a entidades, como é que esse mecanismo do Deus verdadeiro, como é que eu posso alcançar benefícios de Deus? Eu tenho que dar o quê? Qual é o sacrifício que ele pede? Qual é o tanto do jejum, da oração, da contribuição que eu tenho que fazer? E muitas vezes o diabo entrou no meio da igreja, como nós vimos no primeiro estudo nosso que nós tivemos aqui, sorrateiramente, nos dando textos isolados, fora de contextos, pegando textos ali, ensinando como é que a gente faz do nosso Deus verdadeiro uma espécie de um ídolo, de um Deus também que funciona na base da minha atitude. Eu ajo forçando de alguma maneira, de algum mecanismo. Eu sei como é que Deus funciona. E o intuito da nossa palavra aqui é que a gente não vá para esse caminho, que a gente desaprenda ou não aprenda esse caminho. Então eu sei que é sensível falar. Falar de dinheiro na igreja é muito difícil, mas os pregadores, a igreja, precisa pregar todo o conceito de Deus. Nós não podemos deixar nenhum assunto fora do ensino. Se nós vivemos dias em que falar de dinheiro tem uma certa sensibilidade,
No entanto, a Bíblia não tem vergonha de tratar desse assunto. E eu também não tenho, porque é um assunto bíblico em que eu preciso aprender para eu não enganar e também não ser enganado. Para que eu não tenha expectativas deturpadas deste ensino, porque a Bíblia não só nos ensina, Deus não só se importa com a maneira como os seus recursos são administrados. Deus se importa como é que eu lido com os recursos, como eu ganho dinheiro. Deus se importa da maneira como essa relação. Jesus disse que nós não podemos amar a Deus, servir a Deus e as riquezas. Então, de certa maneira, em toda a Escritura, Deus ensina a gente como é que nós lidamos com o dinheiro. Nós, às vezes, pensamos que de Deus são 10%, os 90% que ficam na minha mão, eu faço dele o que der e vier. E a maneira também como ele vem parar no meu bolso também não interessa muito para Deus, não. Interessa sim. Então, Deus se importa com a maneira como os recursos dele, que está conosco, seja administrado. Mas também Deus se importa com a motivação por trás desse ato de dar e de receber. Deus está de olho em quem recebe as ofertas e Deus também está de olho na pessoa que dá, que contribui, que ajuda. Se a gente pensar um pouquinho, eu vou trazer pouquíssimos exemplos, só para eu mostrar para você isto. Jesus estava diante de um gasofilácio observando as pessoas dando oferta. Se não fosse Jesus, nenhum de nós saberíamos a motivação daquelas pessoas em dar aquelas ofertas. Eles estavam trazendo as ofertas. Quem é que sabe o coração? Mas Jesus viu a atitude do coração de um em detrimento do coração do outro. Tem uma pessoa no Novo Testamento, no livro de Atos, que eu não me lembro aqui agora o nome dele, que Jesus falou para ele, Deus falou para ele, eu tenho visto as suas orações e as suas esmolas. Aquele homem nem era cristão. Mas a Bíblia diz que Deus estava observando ele, não só quando ele tinha atos religiosos de orar, mas também quando ele tinha atos de ajudar as suas ofertas. Então, Deus está sempre observando como nós vamos lidar com a nossa vida. Eu queria muito que depois você tivesse a curiosidade de ler Deuteronômio capítulo 15. Um dia eu quero pregar sobre Deuteronômio capítulo 15. Como Deus lida com essa questão profissional do trabalhador, do escravo, do dinheiro, do pagamento. Qual é o coração de Deus? Então, a nossa vida profissional, a nossa vida, a nossa carreira, as nossas ambições profissionais, não é uma coisa apartada da nossa fé. Não, Deus está observando e Ele deseja nos ensinar as motivações corretas. Então, nessa pregação, nós vamos observar. Nessa pregação nós vamos entender um pouquinho como o dízimo foi instituído e por quê, o princípio do sustento ministerial na Nova Aliança, no Novo Testamento, o exemplo de Jesus e dos apóstolos e a responsabilidade da igreja em manter sua missão por meio de contribuições. Então, de certa maneira, esse é o meu objetivo. Os princípios das contribuições, se nós olharmos para a Bíblia, e nós vamos ver isso aqui hoje, elas podem ser resumidas, o nosso contribuir, o nosso comparecer diante de Deus, sempre que nós, desde sempre, olha, Caim e Abel, quando eles foram se apresentar diante de Deus, eles foram cantando. O que eles trouxeram? Trouxeram coisas. Caim trouxe do fruto da terra, sei lá, melancia, abóbora, jaboticaba, melão, coisas que ele plantou, e uma parte do que ele plantou, ele fez um altar e trouxe ao Senhor. O Abel, por outro lado, sendo pastor de ovelha, ele trouxe os animais. Ou seja, ele trabalhou, ele plantou e ele colheu. E uma parte daquilo que ele colheu, ele não iria usufruir. Ele ia oferecer, tanto Caim quanto Abel. Aí a gente vê isso também em Abraão, levantando altares, oferecendo os sacrifícios. E nós vamos ver isso durante a Bíblia toda. As pessoas se comparecendo diante de Deus, trazendo alguma coisa.
o texto que nós lemos, Davi falou: Senhor, o que nós oferecemos a Ti vem das Tuas mãos. Ele acredita que todas as coisas que Davi tem veio de Deus e o que ele está fazendo é devolvendo para Deus. Essa relação, então, com as nossas posses é uma relação de adoração. O nosso culto a Deus é dar a Deus. Eclesiastes ou é Provérbios, eu não me lembro bem agora, diz assim: honra ao Senhor com os teus bens. Honre ao Senhor com os teus bens. Então, adorar a Deus com os nossos bens, seja aqui, na comunidade trazendo ofertas, seja a maneira como nós trabalhamos, é uma maneira de nós honrarmos a Deus, seja a maneira como nós tratamos o funcionário ou o patrão, seja a maneira como nós vendemos ou compramos, nós estamos honrando a Deus com os nossos bens. Não só ajudando, mas também nessa relação com o dinheiro. Então, o primeiro princípio que nós vemos na Bíblia, eu coloquei aí 3, ó. Tudo que existe em relação a trazer ofertas para Deus está linkado a essas, pelo menos, essas 3 realidades aí. Vamos dizer só o negrito lá? Vamos dizer o primeiro? E cuidado. Se você olhar tudo na Bíblia a respeito de ofertas, dízimos, oferendas, tudo que está linkado ao nosso trazer alguma coisa para Deus, está ligado à adoração. As pessoas, quando traziam o sacrifício, eles estavam fazendo? Adorando a Deus. E esse ato de adorar produzia sustento, que por sua vez trazia um cuidado e justiça social para os mais vulneráveis. Resumindo, queria ler para você aí, resumindo, próximo ponto aí. Então, está ligado ao serviço da adoração. Vamos ler Deuteronômio, capítulo 14, 23. Deuteronômio, capítulo 14, 23. O que está escrito lá em Deuteronômio 14, 23? E perante o Senhor teu Deus, no lugar que escolher para ali fazer habitar o seu nome, comerás os teus dízimos do teu cereal, do teu vinho, do teu azeite e os primogênitos das tuas vacas e das tuas ovelhas, para que aprendas a temer o nome do Senhor teu Deus. Para que aprenda a temer o Senhor teu Deus todos os dias. Só até aí, por enquanto. Então aí, nós estamos percebendo que este ato de trazer o dízimo tem a ver com o lugar aonde Deus habita. Tem a ver com o culto, a fim de que o nome do Senhor seja temido em todos os lugares. O que a Bíblia está ensinando a gente a fazer não é dar dinheiro ou deixar de dar dinheiro. O que a Bíblia está ensinando é adoração a Deus. Como é que Deus vai ser adorado? E uma das maneiras que está ligado à adoração. A segunda ali está em Deuteronômio 20, versículo 29, o mesmo capítulo, 29. Vamos ler? Olha o versículo 29. Então virão o levita, pois não tem parte nem herança contigo, o estrangeiro, o órfão e a viúva que estão dentro da tua cidade, e comerão e se fartarão, para que o Senhor teu Deus te abençoe em todas as obras que as tuas mãos fizerem. E ainda aí, então virão o levita, pois não tem parte contigo, o estrangeiro, o órfão e a viúva. Quem é o estrangeiro, o órfão e a viúva? São as pessoas vulneráveis da sociedade de Israel. Eram pessoas que não tinham condições de se manter. Então, a minha adoração a Deus produz sustento. Em terceiro lugar, a formação, em terceiro lugar lá, que nós vemos, é a formação de uma cultura do temor do Senhor, que vai se produzindo. O versículo 23 vai dizer assim: para que tema o Senhor. Quando as nações vierem ver como é que o povo de Deus vive, eles vão perceber que existe essa ação. Bom, essa é uma introdução bem longa, mas agora nós vamos para as práticas mesmo. Olha só, como que surgiu a questão do dízimo no Antigo Testamento? Vamos ver Números, capítulo 18, 21. Números 18, 21. Os filhos de Levi, dei todos os dízimos em Israel por herança pelo serviço que prestam, serviço da tenda da congregação. Pode continuar?
Nunca mais os filhos de Israel se chegarão à tenda da congregação, para que não levem sobre si o pecado e morram. Mas os levitas farão o serviço da tenda da congregação e responderão por suas faltas. Estatuto perpétuo é este para todas as vossas gerações, e não terão eles nenhuma herança no meio dos filhos de Israel. Até o 29. Porque os dízimos dos filhos de Israel que apresentam ao Senhor em oferta, dei-os por herança aos levitas. Porquanto ele lhes disse, no meio dos filhos de Israel nenhuma herança tereis. Disse o Senhor a Moisés. Fala também aos levitas e lhes dirás, quando receberes os dízimos da parte dos filhos de Israel, que vos dei por vossa herança, deles apresentareis uma oferta ao Senhor, o dízimo dos dízimos. Atribuir-se-vos-á a vossa oferta como se fosse cereal de eira e plenitude do lagar. Assim também apresentareis ao Senhor uma oferta de todos os vossos dízimos que recebereis dos filhos de Israel, e deles darei a oferta do Senhor a Arão, o sacerdote. De todas as vossas dádivas, apresentareis toda a oferta do Senhor no meio do melhor delas, a parte que lhes é sagrado. Irmãos, eu coloquei uma foto aí, eu acho que eu vou fazer põe a foto que eu coloquei aí, mas eu acho que eu vou fazer um exemplo aqui, acho que vai ficar melhor. Eu queria chamar aqui 12 pessoas, vamos ver aqui, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 12. Acho que nós só temos 12 irmãos aqui na igreja hoje, vai parecendo. Vem aqui 12 irmãos. Vem aqui o irmão Osvaldo. Os homens aí, vem os homens, só os homens. Irmão, vem aqui os homens, 12 homens, rapidão. Preciso de 12 homens, irmão. Conta aí se está vindo 12. Se não tem, se você é homem, vem me ajudar aqui. Isto. Pronto. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Pronto. Olha, eu não vou pôr o Irã para ser o levita, porque os irmãos sabem que na época da lei, sacerdote não poderia ser careca. Olha o urso. Olha o urso. Então vou chamar aqui esse aqui. Veja só. Presta atenção. Esse aqui são os 12 filhos de Israel. Vocês também, para a gente aprender junto. Os 12 filhos de Israel, os 12 filhos de Jacó, estavam lá no Egito. Cada um deles cresceram muito. Então tem milhares e milhares de filhos e se tornaram quase que a quantidade de gente, cidades. Talvez aqui tinha gente aqui que tinha 200 mil pessoas, 100 mil pessoas, 30 mil pessoas. Então cada um desses aqui representa um povo. Tá certo? E Deus falou para eles que quando eles tirassem eles lá da terra do Egito, ia dar terras para eles. Essas terras que Deus ia dar eram uma espécie de cidades. Então seria 12 cidades que eles iam herdar. Cada um deles ia herdar uma terra tão grande e tão abençoada. Deus fala que ia ser uma terra que mana leite e mel, que eles iam produzir bastante, que eles iam crescer e que eles iam se tornar muito ricos. Sabe? A terra de cada um. Então Deus deu uma terra para esse filho de Abraão, de Jacó, para esse. Cada um desses aqui saiu felizes. E esse Levi aqui foi ficando por último. E ele olhou e ele percebeu que toda a terra que Deus deu, ele ficou sem. Ele não ganhou nada, nenhum pedacinho de lote, nada, absolutamente nada. Aí ele perguntou, Senhor, e eu? Ele falou assim, você vai ser a minha, eu vou ser a sua herança. Eu vou ser a sua recompensa. Você não vai ganhar nada, você não vai ter herança na terra. Nós lemos lá no texto. Você não vai ganhar nada. A sua herança será o dízimo deles. Então, cada um deles que vão plantar, vão fazer o serviço da fazenda deles, seja o que for que eles vão trabalhar, 10% deles pertence ao tribo de Levi. Não é assim, bondade aqui do Leandro, eu quero ajudar aqui esse mês. Não. 10% do que ele produzia não pertencia a ele. Pertencia a Levi. Era uma herança que Deus deu para ele, era direito dele. Era a herança deles. Então, de toda a plantação
que eles fizessem, trabalhar com ovelha, com gado, seja lá o que for, 10% não pertence àquelas tribos. Pertence à tribo de Levi. Por quê? Porque Deus escolheu a tribo de Levi para não mexer com terra, nem com nada natural. A responsabilidade dele é com o culto, é com a adoração, é com o templo, é com o sacrifício. Daqui, da tribo de Levi, vai nascer famílias, e cada uma das famílias que vai nascer aqui, umas vão mexer com levantar o templo, outros vão mexer com outras coisas relacionadas ao templo. E Arão, que vai nascer dessa tribo aqui, ele vai ser o sumo sacerdote. Então, eles vão se envolver com música, com o louvor, com o ensino, com tudo relacionado à adoração a Deus para eles. Então, a tribo dele vai servir espiritualmente a eles e eles vão servir materialmente a ele. Percebeu o princípio? A tribo de Levi abençoa Israel espiritualmente, ensina a Israel os decretos de Deus, os ensinos de Deus, os louvores a Deus, a palavra de Deus. Eles, a tribo de Levi, vai diante de Deus por eles, através do sacerdote, no templo. Então é eles que oferecem o sacrifício. Nenhum deles podem se achegar à tenda, mas apenas a tribo de Levi. Então a tribo de Levi é responsável espiritualmente pela nação, mas a nação é responsável de maneira financeira em relação a essa estrutura. Então o culto vem da onde? Vem das ofertas deles. Quando nasce um menino aqui nessa tribo, em qualquer um desses aqui, eles vão trazer lá a oferta. Uma parte dessa oferta é queimada, outra parte é para a tribo de Levi. Sabe, quando você vai fazer ações de graça, não é assim, Senhor, eu te agradeço. Não, você vai lá no templo trazer uma oferta de ação de graças. Né? Então, e dos dízimos e tudo mais que você vai oferecer. Eu coloquei lá a foto, tá vendo? Ah lá, você lá de barba, lá fica bonito. Olha que bonito. Né? Com a estola sacerdotal. Então lá, os filhos, enquanto o Levi toma conta da questão espiritual, a nação toma conta das questões materiais. Irmãos, e isso vai ser de Gênesis até os dias de hoje. Deus, então, quando ele levanta um instrumento espiritual para cuidar dos demais, os demais cuidam desse instrumento espiritual de maneira natural e financeira. Ok? Quantos entenderam? Diz glória a Deus. Quantos entenderam muito? Dê um aplauso ao Senhor. Aí, obrigado. Pode sentar. Obrigado. Muito importante isso daqui que eu queria dizer para os irmãos. Próximo slide aí, eu queria mostrar para você. Eu sei que não sei se está bom para você ler. Eu queria mostrar para você que existe 3 tipos de dízimo no Velho Testamento. 3 tipos de dízimos que existia lá no Velho Testamento. O primeiro dízimo era o dízimo levítico, olha lá, ó. Esse que eu acabei de falar aqui, ó. Tipo de dízimo. Tinham levíticos das festas e do social, da ação social que tinha. Então, o primeiro dízimo que havia era anual. Uma vez por ano que isso acontecia. Não é? Porque os irmãos lá não trabalhavam por mês. Eles eram fazendeiros, eles trabalhavam por ano. Então, ele trabalhava o ano todo. No final da plantação, uma vez no ano, eles recolhiam 10% e traziam para Levi. Irmãos, era uma ação de Levi? Não. Pertencia a Levi. Então, quando você não dá, o que o cara estava fazendo? Tirando o direito do outro. Isso é roubar. Eles estavam roubando de Levi o que pertencia a ele. Deus deu para eles. Entende? Então não era assim, eu plantei isso aqui, é meu. Não, não. O combinado não foi esse. Eu vou dar uma terra para cada um de vocês, mas 10% de que vocês fizerem é para a tribo de Levi. Outra coisa. Era para os sacerdotes, né? O destino era para os sacerdotes e levitas. E o propósito era o sustento dos ministros do culto.
Então, o objetivo era sustento. Viu aí que eu estava dizendo para os irmãos? O sustento, manter aquilo ali. Manter a continuidade da obra de Deus através deles. Para que eles também tivessem condições de sobrevivência e prosperidade também. Então, eu queria ler com você aí, Números 18, 21. Que é esse dos levitas. Olha só. E eis que os filhos de Levi dei todos os dízimos em Israel por herança, pelo serviço que prestam aonde, irmão? Na terra? No campo? No arado? Não. No serviço da congregação. Próximo versículo. E nunca mais os filhos de Israel, as demais tribos, se achegarão à tenda da congregação, para que não leve sobre si o pecado e morram. Continua. Mas os levitas farão o serviço da tenda da congregação e responderão por suas faltas. Estatuto perpétuo é este para todas as vossas gerações, e não terão eles nenhuma herança nos filhos de Israel. Parecia que era injusto da parte de Deus eles não receberem nada. Você foi lá, recebeu aquela cidade cheia de rios e tal. Eles não receberam nada. No entanto, o que você plantar pertence a eles. Este é o primeiro dízimo. Versículo 26 diz assim, ó. O dízimo também falarás aos levitas e lhes dirás, quanto receberdes dos filhos de Israel os dízimos que vos dei por vossa herança, deles ofereceis uma oferta alçada ao Senhor, o dízimo dos dízimos. Então, eles deveriam dar, a tribo de Levi deveria pegar dízimo que eles receberam e abençoar os sumos sacerdotes, que eram a família de Arão. Mas isso aqui é detalhes que não precisa muito para a gente hoje. Irmãos, tudo que eu estou dizendo aqui tem a ver lá no Velho Testamento, ok? Essa maneira de praticar. Agora eu queria colocar para vocês aqui, volta lá o quadro que estava antes. Hoje é aulão aqui para nós. Volta o quadro anterior, por favor. Das festas anuais. Então, havia um dízimo também relacionado a festas. Porque na lei, Deus estabeleceu muitas festas de cultos, de adoração. E muitos dos dízimos que eram dados tinha relacionamento, era relacionado a essas festas. Vamos ler Deuteronômio, capítulo 14, 22 até o 27? Olha aí para você ver. Certamente darás os dízimos de todo o fruto das tuas sementes, que ano após ano se recolher do campo. Então, tinha um dízimo que você dava para os levitas, esse era um outro dízimo. E perante o Senhor teu Deus, no lugar que escolher para ali fazer habitar o seu nome, comerás os dízimos do teu cereal, do teu vinho, do teu azeite e os primogênitos das tuas vacas e das tuas ovelhas, para que aprendas a temer o Senhor teu Deus todos os dias. Pode continuar? 29? Esse mesmo, perdão, 28. Quando o caminho te for cumprido demais, que os não possa levar por estar longe de ti, o lugar que o Senhor teu Deus escolher para ali pôr o seu nome, quando o Senhor teu Deus te tiver abençoado, então vende-os e leva o dinheiro na tua mão, e vai ao lugar que o Senhor teu Deus escolher, e esse dinheiro dá-lo-ás por tudo o que deseja a tua alma, por vacas, ou ovelhas, ou vinho, ou bebida forte, ou qualquer coisa que te... Bebida forte, ó irmãos, ó. Ou qualquer coisa que te pedir a tua alma, come-o ali perante o Senhor teu Deus, e te alegrarás tu e a tua casa. Agora presta atenção aqui. Esse dízimo que você tinha que fazer durante um ano, era para ir para as espirituais que tinha em Israel, festa do tabernáculo, várias festas que tinha lá, de Pentecostes, enfim, eram 7 festas. Uma vez no ano você tinha que ir lá pelo menos. E como você faria para ir lá? Você tinha que ter o seu dízimo. Esse valor que você ia separar não era para você entregar lá, era para você desfrutar lá. Mas não era para você fazer assim, eu vou separar esse dízimo aqui para eu reinvestir na terra. Não, senhor. É para você reinvestir na sua vida espiritual. Era um valor que você tinha que separar para você se dedicar a Deus, mas para você suprir a sua própria família. Ele está dizendo, se você for, leve lá a sua vaquinha, o seu bezerrinho,
sua farinha e vai indo para Jerusalém. É longe demais, esse bezerro vai morrer, esses bichos vão morrer na viagem. Aí Deus falou, então vende, pega o dinheiro, vai para a festa. Chegando lá na festa, o que você quiser, o que desejar a sua alma, bebida, comida, é para você e a sua família. E depois ele vai dizer, não se esqueça do levita. Quando você for lá, pensa no levita, leva contigo. Então, porém, não desampararás o levita que está dentro da sua cidade, pois não tem parte nem herança contigo. O que Deus está dizendo? O dinheiro que você for juntar, lembre que ele não trabalha para levantar dinheiro, ele vive de ofertas. Então, você vai levar para você, mas você lembre-se dele. Então, esse dízimo, esse segundo dízimo aqui, é para você e a sua família, para você custear sua ida e para você viver, para você lá na cidade se divertir. Diante do Senhor, comendo, bebendo, festejando, se alegrando perante o Senhor. Este é o segundo dízimo que tinha no Velho Testamento. Terceiro dízimo. Tem a ver com a ação de cuidar dos vulneráveis. Deuteronômio 24. Diz assim. Deuteronômio 14, 24. Diz assim. Quando o caminho te for comprido demais, que não possas levar por estar longe de ti, o lugar que o Senhor teu Deus, não sei se é isso mesmo que eu queria colocar. Vamos ver o 28 e 29, perdão, 28 e 29. É esse aqui, 28 e 29. Diz assim, ao fim de 3 anos, tirarás todos os dízimos da tua colheita, no mesmo ano as recolherás dentro das tuas portas, então virá o levita, pois não tem parte nem herança contigo, o estrangeiro, o órfão e a viúva, que estão dentro das tuas portas, e comerão e fartar-se-ão, para que o Senhor teu Deus te abençoe em toda a obra das tuas mãos que fizestes. Olha só então o que o texto está dizendo. Que esse tipo de dízimo era recolhido, Leandro, a cada 3 anos. De 3 em 3 anos, os irmãos deveriam recolher uma parte da sua colheita e deixar ali à mercê das pessoas. Eu não sei se tem uma foto, se eu coloquei uma foto aí mais ou menos parecida. Vê se tem uma foto aí. Próximo vídeo, o próximo slide, se ele tem uma foto. Essa daí. Olha só. Os fazendeiros, os irmãos, trazendo as suas prosperidades e deixando ali à mercê para quem quiser. Então, veja bem que nós temos 3 dízimos no Velho Testamento. Uma para o sustento da obra de Deus, o outro para o culto a Deus, e esse terceiro de 3 em 3 anos, todos eles tinham que acudir os necessitados, este ainda mais. Então você plantava, você trazia a sua colheita e colocava ali à disposição para o estrangeiro passar, ele poderia pegar e levar um saco, uma ovelha, seja lá o que for. Por que Deus está fazendo isso, irmãos? Para que não haja necessitados na terra. Para que quem é rico não fique rico demais e quem é pobre não fique pobre demais. Para que haja igualdade, para que haja suprimento. Agora, gente muquirana, gente avarenta, um mundo avarento dá conta de fazer isso? Nunca! Por isso o povo de Israel iria se destacar das demais nações, porque as demais nações querem colher só para si, só para si, só para si. Deus está dizendo, não, Senhor, no reino de vocês, na terra de Israel, haverá prosperidade e abundância para todas as pessoas, ninguém vai passar necessidade. E Deus também está ensinando que o material deve sustentar o espiritual. Vou dizer mais uma vez, de Gênesis a Apocalipse, o espiritual é sustentado pelo natural. Vamos andar para frente aí. Princípio imutável mesmo na nova aliança. Irmãos, estou dando bem um resumão aqui para a gente ir entendendo. Esse princípio é imutável. Lucas 8, de 1 a 3. Vamos ler Lucas de 1 a 3? 8, 1 e 3. Aconteceu depois disso, que andava Jesus de cidade em cidade, de aldeia em aldeia. O que ele estava fazendo, irmão?
pregando e anunciando o evangelho do reino de Deus, e os 12 iam com eles. Olha aí o levita. Vamos imaginar aí o ministério profético, o ministério espiritual. Jesus está indo, pode deixar ainda aí, isso, de cidade em cidade. Irmão, ir de cidade em cidade, com 12 pessoas, alguns deles casados, tinham filhos. Quanto custa andar de cidade em cidade todo dia? Quanto que ele vai pagar para isso? Então a Bíblia está ensinando que as pessoas que cuidam das questões espirituais, olha o próximo versículo, e também algumas mulheres que haviam sido curadas de espíritos malignos e de enfermidades, Maria chamada Madalena, da qual saíram 7 demônios, e Joana, mulher de Cusa, procurador de Herodes, Susana e muitas outras, as quais lhes prestavam assistência como? Com os seus bens. Este é um princípio que corta a Bíblia toda, que nós ajudamos materialmente o lugar que nos ajuda espiritualmente. Nós damos bênçãos materiais no lugar onde Deus está nos dando bênçãos espirituais. Terceiro e penúltimo aí, o princípio do sustento. O princípio do sustento. Vamos ler aí em 1 Coríntios 9. Queria abrir para você aí, 1 Coríntios capítulo 9. Nós estamos caminhando para o fim. 1 Coríntios capítulo 9. Paulo está falando dessa questão. Paulo representa a parte espiritual e Paulo está reclamando da igreja de Corinto que eles precisam ajudar materialmente o ministério dele. Olha só. Não sou eu, porventura, livre? Não sou apóstolo? Não vi Jesus, nosso Senhor? Acaso não sois frutos do meu trabalho no Senhor? Se não sou apóstolo para outrem, certamente o sou para vós outros, porque vós sois o selo do meu apostolado no Senhor. A minha defesa perante os que me interpelam é esta: não temos nós o direito de comer e beber? De que Paulo está falando, mano? De sustento. Paulo estava dizendo assim, nós nos dedicamos à obra de Deus. Será que nós não temos o direito de comer e beber? Só vocês que têm o direito de ter sustento. O que mais? E também o de fazer-nos acompanhar de uma mulher irmã, como fazem os demais apóstolos e os irmãos do Senhor e Cefas. Ele está dizendo o seguinte, olha, os demais apóstolos são sustentados também. Por que que eu não posso ser sustentado? Vamos ver. Ou somente eu e Barnabé não temos o direito de deixar de trabalhar? Irmão, você acha que Paulo está querendo virar um preguiçoso, dormir até às 11 da manhã e não trabalhar? Não, ele está entendendo o princípio igual o Levi. Existem pessoas, existem situações e circunstâncias, a igreja é isto, em que Deus separa para um propósito específico. O Paulo, antigamente, ele trabalhava de outras maneiras, mas agora ele é um pregador do Evangelho, e ele está dizendo que ele tem o direito, como os demais, de também ser suprido materialmente, porquanto ele está prestando um serviço espiritual. E ele diz, eu somente e Barnabé não temos o direito de deixar de trabalhar. E veja que Paulo trabalhou na igreja como ninguém. Próximo. Quem jamais vai à guerra à sua própria custa? Quem planta a vinha e não come do seu fruto? Ou quem apacenta um rebanho e não se alimenta do leite do rebanho? O Paulo, porventura, fala isso como homem ou não diz também a lei? Paulo está dizendo, você acha que é isso que eu estou falando de mim mesmo? Ele está dizendo, não, senhor, a lei de Deus é que fala isso. Olha só o que diz a lei. Porque na lei de Moisés está escrito, não atarás a boca do boi enquanto pisa o trigo. O boi está trabalhando e com a boca tampada, não pode comer o trigo. E a lei dizia, não tamparás a boca do boi.
não atarás a boca do boi quando pisa o trigo. Acaso é com bois que Deus se preocupa? É só com bois que Deus está preocupado? Aí ele vai dizer, ou é seguramente por nós que ele diz, certo que é por nós que está escrito, pois o que lavra cumpre fazê-lo com esperança. De quê? E o que pisa o trigo, faça-o na esperança de receber a parte que lhe cabe. O Levi está aqui fazendo o trabalho dele de sacerdote, na esperança de que seus irmãos cumpram a sua responsabilidade. Quando Abraão teve lá a luta, a guerra dele e teve os despojos, ele levou uma parte para o sacerdote, porque a Bíblia ensina este princípio, que as pessoas que recebem espiritualmente de um lugar devem ter a responsabilidade de manter este lugar de onde recebe as bênçãos espirituais, o ensino, a instrução, a oração e tudo assim. Não é pagar no sentido de quanto é o seu serviço. É um direito de herança. É um dever que nós temos como comunidade de sustentar o lugar onde a gente recebe a instrução, o ensino e a palavra. Olha lá, os seus filhos estão aprendendo, nossos filhos estão lá na salinha aprendendo o Evangelho. Algumas pessoas estão trabalhando ali para que os nossos filhos aprendam a palavra de Deus. E nós estamos aqui fazendo a mesma coisa. Então veja só, próximo versículo. Se nós vos semeamos coisas espirituais, irmãos, está escrito na Bíblia, não é minha fala. Paulo está dizendo, se nós quem? Nós, a comunidade que ensina coisas espirituais. Nós, os que estamos responsáveis de doutrinar e de trazer esse sentido espiritual profético para uma comunidade. Se nós vos semeamos as coisas espirituais, será muito recolher de vós bens materiais? Então, este princípio de trazer ofertas e contribuições na igreja não é uma invenção religiosa de pessoas. É um ensinamento bíblico. Para quê? Para que isso continue a acontecer. Continua o texto. Se outros participam desse direito sobre vós, não temos nós em maior medida? Eu queria ler, então, com vocês, Deuteronômio, capítulo 26, 12 e 13. Deuteronômio, depois os irmãos leiam mais aí em casa, tem mais textos sobre isso aí. Deuteronômio 26, 12 e 13. Quando acabares de separar todos os dízimos da tua messe, no ano terceiro, que é dos dízimos, então os darás ao levita, ao estrangeiro, ao órfão e à viúvo, para que comam dentro das tuas cidades e se fartem. O que acontece? Lembro, irmãos, que eu disse para você da deturpação que existe de pastores, líderes, sabe, se tornando pessoas riquíssimas, à custa de dinheiro dos outros. No entanto, também, nós podemos, de alguma maneira, sabotar a nossa comunidade. Como é que nós sabotamos a comunidade? Quando a gente não ajuda a financiar a comunidade. Uma coisa é a gente ser incisivo na carne e não no ensino. Hoje aqui eu estou sendo incisivo, mas no ensino. Como eu disse, é um assunto muito delicado. Mas ali está dizendo que as pessoas têm direito de mantimento. Vamos caminhar um pouquinho mais. Último ponto aí. O princípio do sustento nas igrejas primitivas. Atos 2,6 fala disso. Mas eu queria ler 2 Timóteo 5, do 11 a 16. 2 Timóteo 5, do 11 a 16. Dirás perante... 2 Timóteo. Vamos lá. Ao amado filho Timóteo, graça, misericórdia e paz da parte de Deus, nosso Pai, de Jesus Cristo, nosso Senhor. Dou graças a Deus, a quem desde os meus antepassados sirvo com consciência pura, porque sem cessar me lembro de ti nas minhas orações noite e dia.
Lembrando das tuas lágrimas, estou ansioso por ver-te, para que eu transborde de alegria. Pela recordação que guardo da tua fé sem fingimento. Deixa eu ver se é esse mesmo que eu dei para você. É 5, mano. É o 5 esse daí? 5:11. Melhor pregar quando é assim, aquela palavra avivada, né, irmão? Essa palavra aqui é braba. 5:11. 1 Timóteo. Aí isso daí. 1 Timóteo 5:11. Olha só. Mas rejeita viúvas mais novas, porque quando se tornam levianas contra Cristo, querem se casar. Paulo não está falando assim, não acolham as pessoas. Paulo está falando sobre sustentar pessoas na igreja. Que existem pessoas na igreja lá, que ele estava falando, que precisam ser sustentadas. E uma das pessoas que precisam ser sustentadas são pessoas vulneráveis. Primeiro ele falou do ministério que precisa ser sustentado. Viu o que eu disse para os irmãos? O ministério da palavra, o ensino precisa ser sustentado. Segundo, ele está dizendo que existem outras pessoas na comunidade que precisam ser sustentadas. Olha só, tornando-se condenáveis por anular o seu primeiro compromisso. Versículo 13. Além do mais, aprendam também a viver ociosos, andando de casa em casa, e não somente ociosos, mas ainda tagarelas, intrigantes, falando o que não convém. Quero, portanto, que as viúvas mais novas se casem, criem filhos, sejam boas donas de casa, e não deem ao adversário ocasião favorável para a maledicência, pois com efeito já algumas se desviaram seguindo Satanás. Se alguma crente tem viúvas em sua família, socorra-as, e não fique sobrecarregando a igreja. Irmãos, presta atenção. Existe uma realidade em que a igreja é sobrecarregada e precisa ser sobrecarregada, porque ela precisa carregar pessoas financeiramente nos ombros. Existe um momento em que você traz o seu dízimo, porque você tem. Mas existem circunstâncias na vida da igreja que a pessoa não tem e ela precisa ser mantida pela igreja. E uma das pessoas lá na igreja que tinha essa necessidade eram as viúvas, os órfãos, os pobres. A igreja tem a responsabilidade de socorrer socialmente as pessoas que não têm condições financeiras da igreja. Por isso que ele está dizendo assim, para que esta possa socorrer, a igreja possa socorrer as que são verdadeiramente viúvas. Então a igreja precisa socorrer o pobre, o órfão, o necessitado. E a igreja tem que ter recursos financeiros para a gente socorrer todo mundo. E, concluindo, irmãos. Concluímos aí. Conclusão. Dízimo era um princípio justo e funcional. Na nova aliança, generosidade voluntária e proporcional. Jesus e os apóstolos foram sustentados por ofertas. A igreja primitiva praticava contribuição responsável. Nós somos uma igreja que nós ainda não temos nenhum pastor aqui de tempo integral. A comunidade local não conseguiu ainda manter um pastor aqui de maneira completa. Nós não temos esse recurso. Nós ainda precisamos fazer cantinas para ajudar a fazer coisas para os ministérios infantil. Nós precisamos fazer festa de julho, como é que chama a festa? O Feste Vida para fazer a reforma. Nós precisamos de fazer mecanismo de levantar recursos. Por quê? Porque uma igreja que não consegue contribuir com os seus dízimos voluntários, seja lá o valor que Deus colocar aí no seu coração para você fazer, uma igreja que não tem essa realidade de prática, ela sofre financeiramente. Ela sofre porque ela não consegue manter o que Deus mandou ela manter. Percebe, irmãos? Nós deveríamos ter aqui condições de quando a gente for fazer algum evento, ser de graça ou no custo mais viável possível. R$10, R$5, R$15. E não 280. Por quê? Porque a gente não tem recursos. O nosso Feste Vida não deveria ser para levantar recursos para nós. Deveria ser para levantar recursos para fora daqui.
E por que nós não estamos dando conta de fazer coisas para fora daqui? Porque precisa de recursos aqui. Talvez você olhe para a igreja aqui, olha para cada um de nós e pensa, está tudo muito bem. Não é verdade. Se você não, e se a gente não tiver um compromisso de obedecermos às Escrituras, nós vamos falhar. Como é que nós falhamos, irmãos? Me desculpe. Como é que nós falhamos? Nós, os pregadores, falhamos quando nós deturpamos o ensino. Mas nós também falhamos quando nós não somos corajosos de ensinar o ensino. Como é que a igreja, como o povo, falha? Nós falhamos quando nós aceitamos a deturpação. Mas nós falhamos também quando nós sabotamos o verdadeiro ensino. Muitos de nós, muitas pessoas nas igrejas, elas não contribuem, não é porque não concordam, elas concordam que está certo o que está sendo pregado. Elas até concordam com o ensino bíblico. Elas não contribuem, não é porque não podem contribuir. Muitos não podem, mas muitos outros podem contribuir. E por que não contribuem? Por 2 motivos, meus irmãos. 2 motivos. A avareza é um deles. E o outro é porque não querem. Simplesmente isso. Eu não vou dar, não é porque eu não tenho, pastor, eu até tenho. Eu posso dar. Quanto que você vai dar? Isso não interessa ao pastor, isso só interessa a você e a Deus. Porque ninguém nem sabe, eu mesmo nem sei, e nem preciso saber. Porque eu também contribuo. Eu também sou trabalhador, assalariado. E no final do mês está aqui o meu filho, que quando ele vai receber o primeiro salário dele, eu disse, meu filho, agora que você vai receber o seu primeiro salário, tem uma parte que não é sua. A primeira coisa que você vai fazer é pegar uma parte daquele ali e você não vai nem contar com ele. Nós vamos dedicar ele a Deus. Tudo é de Deus e essa parte é para a vida da igreja. É para o sustento da obra da igreja. É para o sustento ministerial. É para o sustento das necessidades. Quando você para, tudo para também. A obra para quando você para. Porque se aqueles irmãos lá não trouxerem as ofertas, como que vai sustentar a vida espiritual da igreja? Então é uma responsabilidade. Por isso eu te chamo nessa noite para fazer 3 avaliações aqui. 3 avaliações. Um apelo final. Será que nós estamos sendo comprometidos em sermos fiéis a Deus no nosso culto que tem como objetivo as questões financeiras? Estamos em lealdade com o Senhor? Será que a igreja está sofrendo por conta disso? Por isso eu queria conclamar você nessa noite, irmãos, a pensar. A você pensar com a sua esposa em casa. A você conversar em casa com a família. Meu bem, como tem sido a nossa prática espiritual na nossa responsabilidade de sustentarmos a obra que é de Deus? Tem uma parte que Deus nos deu, que ela precisa ser devolvida, que não nos pertence. Talvez você vai fazer isso da maneira mais bíblica possível. Honesta, sincera, feliz, alegre, generosa, do jeito que Deus quer. E esse lugar só Deus vê. Esse lugar no seu coração, só Deus vê. Ananias e Safira, quando foi trazer uma oferta, poderia ser grande, morreram. Porque foram trazendo de maneira equivocada. Então, irmãos, nessa noite, eu queria que você e eu pensássemos nisso. E que nós orássemos a Deus pedindo perdão. Se porventura temos pecado, esse pecado da negligência, esse pecado da avareza e esse pecado de falta de compromisso para com a obra de Deus. Queria que você curvasse a sua cabeça. Não é o seu dinheiro. É se o que você tem pertence a Deus. E se você vai viver do jeito de Deus para a glória de Deus.
Se vamos fazer do jeito do Senhor. Se vamos viver do jeito do Senhor. E a igreja local, os pastores, os líderes, precisam se comprometer em usar o dinheiro que é colocado aqui do jeito de Deus, porque esse dinheiro não pertence a alguém. Esse dinheiro pertence a Deus para o bem da comunidade. Senhor Jesus, com muito temor e tremor, com muito desconforto interior no meu coração, de ter que muitas vezes, meu Deus, trazer um ensino como esse tão necessário, mas tão sensível. Eu te peço que tu traga revelação, que tu traga iluminação, que tu traga despertamento para o nosso coração. Para que nós tenhamos a coragem de fazer o que fez Davi. Estamos te dando aquilo que vem das tuas mãos para nós, Senhor. Porque reconhecemos que todo o bem que nós temos vieram das tuas mãos. Que nós não somos resultado do nosso próprio trabalho, Senhor. Nós somos alvos da bênção de Deus. Sabe, queridos, e tantas vezes nesses textos que nós lemos, o Senhor diz, eu vou te abençoar. Não tenha temor de obedecer, porque eu vou te abençoar. Não tenha receio de fazer o que é certo, porque eu vou te abençoar. Na verdade, se estamos dando, é porque fomos já abençoados. Se temos a capacidade e as condições de dar, é porque Deus, de alguma maneira, colocou recursos nas nossas vidas. Paulo diz, se eu vos dou mantimento espiritual, se eu vos abençoo espiritualmente, não é muito recolher de vós bênçãos materiais. Por isso que cada um precisa contribuir, não constrangidos, mas de boa vontade, fazendo de coração, como Deus quer, de maneira generosa. Senhor, dá-nos o teu perdão e a tua misericórdia. Perdoa os nossos pecados. Perdoa se há entre nós, no meio de nós, na nossa vida, ainda, Senhor, sentimento de avareza, de querer reter, de não querer ajudar, de não querer abençoar. Seja aqui na comunidade, Senhor, mas principalmente na vida, Deus. Na vida, no dia a dia. Seja dar um copo d'água para alguém, um abraço, uma atenção, um alô, um perdão. Ó Deus, faça com que a tua igreja brilhe nesse mundo, não por causa da riqueza que nós temos, mas por causa da riqueza que nós doamos. Por causa da generosidade que o Senhor fez no nosso coração. Em nome de Jesus. Vamos ficar de pé, queridos.